É, Aí aqui está pedindo... Ah, no entendi. computador, o meu foi aqui, vê se o seu tá indo. No More, Foi. boa noite. Deixa eu chamar a galera. Agora sim. Oh, meu Deus do céu, hoje está difícil para mim. Foi. Pronto. Pronto. Vamos lá. Vai ter que recortar, né? É. Vamos esperar mais alguém ou vamos... Vamos continuar, vamos seguir. Pode falar, Cindy. Para começar, Cindy, de novo. Desculpa, gente. Essa tosse continuar, é uma beleza. Bom, vamos lá. Então, quando eu tive o insight de escrever, né, já era um desejo até antigo. Não faz pouco tempo que foi escrito, apesar de fazer pouco tempo que foi lançado. Então, já se somam 11 livros escritos, né? Porém, no lançamento, assim, que o pessoal ficou sabendo, tudo que aconteceu foi só esse. E foi dentro dessa expectativa, dessa perspectiva de trazer a importância do autoconhecimento e, além disso, uma maneira que não fosse tão pesada, tão doída, tão difícil de levar adiante, né? Porque uma das coisas que eu observei, não só em mim, mas, né, atendendo outras mulheres, foi justamente essa questão, a dificuldade de olhar para dentro e uma certa fuga disso, porque isso causa um certo desconforto, causa algo muito inesperado, dependendo do que se encontra quando se olha para dentro. Então, quando surgiu essa ideia, foi juntar justamente a importância do autoconhecimento, desse olhar para dentro, com a leveza e o prazer, né, da vaidade feminina, do que toda mulher realmente tem muito, a questão de se arrumar. Então, trazer isso com uma intencionalidade, com uma proposta realmente diferenciada do que eu estava acompanhando, do que eu estava vendo no mercado diante da minha profissão. Então, foi uma maneira bem resumida de trazer essa essência de uma mentoria, um acompanhamento, é por isso que tem esse passo a passo, exatamente como se eu tivesse conduzindo cada leitora à sua melhor versão, né? Visitando pontos que, dentro dessa experiência, eu observei como cruciais para estar mexendo, para estar investigando essa estrutura toda e reafirmando os alicerces de uma personalidade em essência, de um comportamento mais limpo, livre de interferências, né? Quando a gente fala de imagem, a gente fala muito em ruídos, né? Interferem essa imagem, que interfere essa sinfonia que deve ser harmônica, deve ser bem estabilizada, e tudo o que bombardeia o cotidiano de uma mulher, né, com inúmeros afazeres, com altos e baixos, com tantas mudanças hormonais e fases da vida, e mais a sociedade, tantos costumes que realmente vão contra, né, uma personalidade mais limpa, mais livre de tudo isso. Então, eu vi essa necessidade, essa oportunidade de juntar o olhar para si com a questão da limpeza e dessa afinação desse instrumento, né, para poder realmente transmitir
a essência feminina. Uhum. E, Ô, assim, resumidamente é isso. Foi essa a ideia, isso que veio na cabeça, isso foi o que norteou sempre essa conduta da escrita. Você sabe que a gente estava numa reunião antes da gente entrar no livro, a gente estava falando com as meninas que vão apresentar no dia do nosso evento, né? E uma coisa interessante, duas palavras que você falou aqui, que eu escutei hoje. Primeiro é o instrumento de afinar, né? Justamente é isso, porque quando a gente, eu acredito que você tenha tido o olhar de que isso você trouxe para a vida da mulher, como um hábito no sentido de que ela adquire esse hábito e carrega para o resto da vida, Exatamente. né? Quando você usa essa palavra afinar. Eu acredito que tenha sido isso. Uhum. E aqui no seu primeiro capítulo, quando você fala no preocupe-se com o ser, quando você fala isso, preocupe-se com o ser, é o ser que está hoje, não é? É, No aqui e agora. é muito comum. Esses dias eu fiz um workshop e respondendo os formulários que foram preenchidos e as dúvidas que me trouxeram no privado, e é sempre muito assim, é muito repetitivo essa colocação. Cindy, agora eu preciso ter tempo para resolver isso, eu preciso ter um guarda-roupa um pouco mais planejado para aquilo, eu preciso resolver tal coisa. Então, é muito a questão, a mulher traz muito essa questão de tipo assim, falta tal coisa, vou mexer nisso aqui. Falta isso aqui, né? O tipo assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho acesso, eu não tenho, enfim, inúmeras situações que eu falo assim, são as barreiras que está lá no inconsciente que traz essa desculpa, na verdade, nua e crua, né? Uhum, Pode parecer um pouco até grosseiro colocar, mas é isso, né? uhum, Então, o que que acontece? Eu coloco assim, não preocupe-se em ter, mas em ser, né? O que uhum, você é lá dentro, né? Sem a interferência da sociedade, ou de pai, mãe, companheiro, namorado, amigas, que de repente foram jogando em cima de você. Então, esse ser seria o seguinte: a simplicidade. Sabe, o que que eu sou hoje e o que que eu posso fazer melhor com o que eu sou hoje, ao invés de eu me preocupar assim, não, eu preciso ter um guarda-roupa cheio de peças para que eu possa aprender tal coisa. Não é assim, não vai ser assim nunca, uhum, né? Muito pelo contrário. É justamente uma das coisas que eu falo realmente. Por que que eu tenho essa habilidade? Por que que isso talvez, não sei se eu nasci com esse dom ou se eu transformei isso em dom, né? Porque uhum, justamente eu não vim de uma família que eu tivesse toda esse suporte, por exemplo, né? uhum, Eu vim de uma família pobre, de uma mãe que me criou sozinha, não tive um pai presente, não tinha pensão desse pai, enfim. Então, tudo foi muito difícil. Mas como eu tinha vaidade, como eu, né, como toda adolescente tem aquela questão, eu tinha que fazer com que eu tinha ser o melhor que podia. Então, a minha preocupação foi em ser, né, em ser diferente, talvez em ser exclusiva, em ser autêntica, para que eu pudesse, depois disso, ter condições. uhum, Então, se preocupe em ser e não ter, muito essa questão. A uhum, gente usa desculpas que vêm automaticamente no nosso inconsciente para que eu não gaste uma energia dentro de alguma coisa. Isso é sempre assim. Né? Vou mudar de uhum, carreira, aí você pensa, primeiro eu preciso aquilo, primeiro, mas eu falta aquilo, então a gente fica naquele, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, mas o que que eu sou e o que eu posso fazer, né, daquilo? Então é uhum. muito essa colocação. Você sabe que quando você fala sobre energia, existe aquela história que todo mundo fala,
né, que os gurus, né, usam só preto e etc. Mas eu acredito que seja através disso, né? Para não gastar a energia que eles têm em criar algo com a energia Também, em que pensar que roupa que eles vão pôr. É sobre isso, não é? também. Eu acho que aí a gente tem alguns caminhos que chegam nessa situação, tá? Primeiro, eu duvido que antes desses gurus ser quem realmente eles são hoje, Uhum, eles colocavam e funcionava essa questão. Por quê? Porque é cientificamente comprovado que a primeira impressão fica. uhum, Então, digamos que antes desta pessoa ser uma pessoa extremamente conhecida, ser uma pessoa consolidada no mercado, enfim, se essa pessoa usasse essa teoria, provavelmente essa pessoa não seria hoje quem é. Então, sim. aí por terra esta colocação, né? Uhum, Sim, existe a facilitação. E justamente porque a pessoa já quebrou toda aquela barreira dessa primeira impressão, né? Porque também existe um estudo que ainda não conseguiram chegar numa quantidade certa. Estava dizendo que assim, para uma primeira má impressão você precisa às vezes de até 7 encontros subsequentes positivos para você quebrar aquela impressão ruim. E quando a gente fala em negócios, é raro conseguir esse espaço todo, né? Então é algo que já tem um impacto ruim. uhum, E isso realmente acontece porque o cérebro é julgador. Então, uhum, o que, né, pode se falar, depois que você consolidou o teu nome, depois que você meio que esgotou, que chegou num patamar, já não faz diferença você conquistar um cliente a mais, ou já está ali realmente muito firmado toda essa estrutura, ok, se você usar preto todo dia, se você usar branco todo dia, se você cada dia colocar um laço na cabeça com ornamentos diferenciados, porque o seu nome no mercado já foi feito, a sua impressão já foi ali muito fixada. Então, uhum, isso já não vai fazer diferença. Mas até que isso ocorra, sim, a primeira impressão sempre vai ditar se você tem as portas abertas ou não. Então, eu já aconselho assim, não testa não, gente, que o negócio é complicado. Não testa. E as cores em si, além de ter essa percepção do outro, tem a sensação para nós mesmos, né? uhum, No workshop eu citei isso também. Eu não estudo só a questão da análise cromática, eu estudo a cor etimologicamente, ou seja, o que o efeito científico da cor realmente causa, em questão emoção, em questão hormonal, entendeu? E a cor tem esse poder. Para vocês terem uma ideia, falando em cores, né, teve um estudo científico onde foi constatado o seguinte, que no ambiente de cor verde musgo, e isso foi feito com pessoas que fizeram tratamento de dependência química, então perceberam o seguinte, o verde musgo é uma cor que, assim, antes do planeta ser tomado pelo homem e ocasionar toda esse transtorno para a natureza, só o que existia era o verde, né? E o musgo, ele só nasce onde não há uma, uma contaminação química, por exemplo. Tá? Então, o nome dado a esta cor, né, a cor verde musgo, nesta tonalidade, foi se estudado e foi observado o seguinte, que num ambiente verde musgo, tanto você pode curar um problema ocasionado dentro do útero da mãe, porque ele remete a isso, como foi feito entrevistas por ex-dependentes químicos, por exemplo, a pessoa tem um tratamento, está numa clínica internada fazendo essa limpa. E aí tinha-se essa ideia de que em determinado tempo, então, a pessoa estava limpa e ela podia
sair da clínica. Mas observou-se também que tinha muita recorrência, né? Então foi questionado quanto tempo precisa para o corpo estar limpo, para não recair, etc, etc. Já tinham se feito de todas as maneiras, não consegui achar um porquê. Mas foi observado pelo estudioso de cor, exatamente, foi feita esta pesquisa, que a pessoa até passava por exames, né, que não constatavam no sangue a presença química, mas quando se submetia a pessoa, por exemplo, numa sala verde musgo, a pessoa que tinha qualquer resquícios da química não conseguia ficar mais de 5 minutos ali dentro daquela sala. Então, isso foi levado, inclusive, para esse tipo de coisa. E o que eu quero dizer com isso? Que não é só aquelas cores que eu falo, né? Na análise cromática, a gente fala em repetição. As cores que você tem no seu natural, você repete no seu look, na sua make, para fazer essa harmonia visual, para trazer esse equilíbrio harmônico visualmente. Porém, lógico que, né, assim como é subdividido em subtons quentes, subtons frios, existem cores que não entram para todo mundo. Só que essas cores, em dado momento ou circunstância do que a gente está passando na vida, faz falta. Então, dentro de tudo isso, é interessante também ter esse conhecimento, porque às vezes, nossa, eu não sei o que é, mas, gente, eu não consigo concluir um projeto, eu procrastino demais. Aí, será que não é a falta de uma cor que está causando essa procrastinação? Isso acontece. Ou em ambientes, né, nos tons pastéis, que é muito aquela suavidade, é bonito, é elegante, é sim, mas esse ambiente também ele é propício para a pessoa que tem qualquer possibilidade de uma situação depressiva, ele vai fazer com que isso possa ocorrer, ou ter situações, sintomas de uma depressão por esse mesmo motivo. Então, tem toda essa questão. O fato de você usar a questão, né, o preto, por exemplo, a pessoa que começa a utilizar só preto, ela pode até achar que é pela simplicidade e pela facilitação. Porém, quando a gente estuda a cor preto pelo aspecto de luz, né, o preto é a ausência da luz, né? Então, o que isso causa no meu emocional? Apesar do preto ter a consideração da nobreza, da elegância, sim, tem. Mas aquilo ali inconscientemente, a repetição daquele ato, né, vai criar o hábito, e você vai ensinando para o seu inconsciente que você quer estar fora da luz. Olha, se a gente pensa isso na questão empreendedorismo, na questão negócios. Quem é que aqui não quer ficar na luz? Quem é que aqui não quer ser vista? Quem é que aqui não quer conexão? Entendeu? Então, é esse costume de utilização de uma cor assim, nesse aspecto, ele vai causar isso. Para sua mente, não importa, é verdade ou não, vai ser aquilo que vai acontecer. Então, parece que é tão simples, é uma cor, mas olha o que vira. Não, sim, e outra coisa também, por exemplo, né? Eu estava acompanhando o seu livro, assim, uma coisa também que eu acho e complementando o que você está falando. Existe fases da vida da gente que você está ligado só numa cor, não existe? Existe. Eu tinha uma amiga, gente, teve uma fase que ela só vestia rosa, 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 rosa. Depois ela começou, depois que ela descobriu que ela estava com CA, ela começou a vestir só preto, 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 preto. Olha isso. Ela mesma se colocou num luto, né? Exato. Exatamente. E assim, era muito de fase. Tinha fase que era só azul, tinha fase que era só. E tipo assim, era de manhã, de tarde, de noite, você encontrava com ela por meses, com a mesma cor de roupa. Depois, por meses, com rosa. E aí, por último, que foi quando conectou aí a história, né? Agora eu já não sei mais, que eu perdi contato com ela, faz tempo que eu não encontro, mas falava assim, gente, como é que pode?
a pessoa não misturar as Tem cores. pessoas que elas são intensas até nessa situação, né? Tem pessoas que conseguem, de repente, pensar assim: olha, eu observo que teve fases mais monocromática, independente de ser só preto, só azul, só, né? Mas, tipo assim, monocromática, eu não consigo misturar cores juntas, Uhum, mas existe fase. Eu acho que, assim, toda adolescente passou pela fase do preto, praticamente uhum, unânime, né? Mas existe fases que, de repente, a pessoa tem aquela questão: quero pôr um ponto de cor, eu quero pôr uma corzinha, independente de qual cor. Era uma cor. E aí, lógico, que tem, né, a gama da preferência, que normalmente também é um negócio assim, parece que misterioso, mas nada mais é do que o seu inconsciente tomando conta. Então, você às vezes não sabe a sua paleta, você nem sabe se o seu subtom é quente ou frio, mas é muito provável que, se você não tem uma negação de si mesma, se você não tem um problema nesse sentido de não se aceitar, você uhum, vai intuitivamente escolher as suas próprias cores. Isso uhum. também é um estudo. Foi comprovado isso já há muito, muito tempo, logo que nasceu esse estudo da análise cromática. E começou exatamente desse comparativo. Então, tem essa questão, mas tem pessoas que têm essa personalidade, de repente, muito do 800, não é nem 80, sabe? Uhum. Então, foca muito naquilo. Às vezes, no início, sim, pode ser uma cor que esteja faltando ou que traga, né, algum conforto, alguma coisa nesse sentido, mas a pessoa cai ali de um jeito que é só aquilo, só aquilo. Ou seja, daqui mais um tempo, outra cor vai faltar, obviamente, aí ela tem que ir resgatando aquilo. Só que ela vive numa gangorra muito de alto e baixo, porque não tem um Uhum. equilíbrio que é o ideal. A gente fala até assim, questão de saúde mesmo, emocional, né? E Essa aí, quando alguém fala, de repente, a própria imagem e essa colocação, eu quer falar alguma coisa? Entrou aqui a imagem, mas Ah, saiu, não sei, saiu, gente. é. é, Então, essa situação de muito alto e baixo é muito discrepante. Quando você consegue colocar isso numa balança mais ou menos equilibrada, você pode, aí não é a questão, então nem nunca mais vou usar preto. Sim, tem pessoas que não têm preto na cartela e que aquilo carrega muito. A pessoa traz isso para a consciência, ela mesma enxerga, né? Ela fala: nossa, eu achava que preto combinava com tudo. Não, não vai, não rola assim. Mas, quando se tem esse equilíbrio, até a questão equilíbrio hormonal ocorre no corpo. Então, quer dizer, pode-se falar que cor, a imagem também é saúde. Ah, com certeza. Com certeza, com certeza. As meninas querem falar alguma coisa? Só eu estou quero. falando? Eu tô tentando Vai. falar. Tá Tô difícil tentando, mas ninguém me hoje. deixa. Ai, Não tô meu Deus do achando um céu. negocinho de levantar a mão aqui. Eu tô lutando hoje aqui com o Zoom. Eu não tô Nossa, eu achando. também. Gente, hoje eu vou falar uma coisa pra você, Eu tô viu? lutando com o Mas tá Zoom bom, porque eu não tô achando vambora. um negocinho de levantar a mão e eu tô tentando. Não, eu tenho algumas considerações a falar, algumas curiosidades e considerações sobre essas questões das cores, que é engraçado, né? Sobre essa primeira impressão, eu não sei como é que é isso, porque, por exemplo, né? Vou te dar um exemplo. Eu uso outras cores. E aí é engraçado que, por exemplo, no jantar eu usei um macacão vermelho, e aí as meninas, nossa, você é de vermelho, você sempre está de preto. Eu falei, gente, vocês estão ficando doida? Porque eu uso várias cores, eu tenho provas aqui nas lives. As lives, o podcast que eu fiz com a Ana, eu acho que quase nenhum eu usei preto. Teve o dia que eu fui de branco, teve dia que eu fui de vermelho, teve dia que eu fui de floral. Cada dia eu fui com uma cor. E eu falava, gente, vocês estão De doidos? roxo, Não, você sei só lá. usa preto. Eu falei, gente, eu não uso preto. Eu falei assim, vocês estão ficando doida? Tipo, eu falei assim, aí eu fico pensando, será que é porque, como assim, é uma cor que eu uso bastante, o preto, né? Algumas me conheceram, a primeira vez que eu fui no encontro delas, eu tava de preto, aí eu não sei se é uma primeira impressão, né? Pode ser isso. É uma cor que eu uso bastante, assim, mas eu uso muitas outras cores, assim. Aí eu falei, gente, eu peguei o celular e mostrei a foto, né, do podcast com a Ana, eu falei,
eu não usei preto quase nenhum dia, vocês estão doida? E ficou essa discussão toda lá, né, no jantar, eu brincando com elas. E aí eu achei muito curioso isso. Eu fiquei assim, caramba, que coisa, né? Que eu uso diversas outras cores. Eu uso muito roxo, eu uso muito um vermelho mais fechado. Esse dia eu tava com macacão com vermelho mais aberto, mas eu uso geralmente um vermelho mais fechado, eu uso verde. Eu uso diversas cores, assim, azul, tem algumas coisas azul. Não tenho muito laranja. Laranja eu tinha uma peça até com as cunhas. Eu falo assim, tem que trazer algumas coisas assim por causa das cunhas ali, porque tem, né, poucas coisas laranja. Eu acho que é por conta dessa questão aí que você falou, naturalmente a gente já faz uma seleção. Eu não acho que eu fico bem de laranja, então eu sempre opto geralmente por usar o azul com alguns elementos laranja, né? E aí eu fiquei, achei curioso isso, né? Essa questão. Aí eu falei, será que é uma Você primeira não descobriu impressão? por quê? Eu penso que dessa questão da primeira impressão e do ser a maioria das vezes que eu uso preto e aí fica na cabeça delas, né? Sabe até uma coisa que fica na cabeça? Quando você pensa num roqueiro, você pensa em preto. Também. E aí, como é que tá o seu nome no Instagram? Aí acha que, Então, tipo, isso é algo que já vem junto, sabe? aham, Querendo ou não, eu até aqui você falando, eu estava tentando lembrar das vezes que eu te vi, né? Então, o que acontece? Sim, o preto, primeiro, que é uma cor que realmente marca. O sim. preto, assim como o laranja também é uma cor assim. Só que você não consegue repetir o laranja na mesma proporção que você consegue repetir o preto. Isso é verdade. Então, pode ter sido, sim, a imagem da primeira impressão, sabe? Aquilo quando a gente, de repente, assim, a Ari vai fazer a apresentação. Ela traz para a apresentação dela essa questão do nome, o Instagram e tudo, roqueira de valor. Então, tudo isso Que a pessoa já já associa junta com como se preto, né? fosse uma logo imaginária. Querendo ou É, não, a mente faz isso. Então, pode ter sido esse caminho, sabe? Então, fica aquela situação que por mais falar, mas baseado em quê? Baseado em toda essa situação que junta tudo na cabeça e a gente não consegue depois separar o que é a imaginação ou a percepção daquilo do que realmente está acontecendo. Então, é muito isso. eu achei muito curioso isso, assim, eu fiquei intrigada. Eu falei, realmente, tem essa questão do ser roqueiro, né? O roqueiro, as pessoas têm essa imagem de que o roqueiro só usa preto, enfim. Talvez tenha isso também. E até, deixa eu pegar aqui, até uma. Já indo para essa questão da imagem que você estava falando. Uma outra percepção que eu tenho, que aí vem uma curiosidade, aí você também já vai uma dúvida também do pergunte para a autora. Tem uma percepção que eu tenho. Por exemplo, quando eu me vejo no espelho, eu gosto do que eu vejo no espelho. Tipo, eu vesti a roupa, eu me acho bonita, independente do que esteja ali, tipo, eu gosto ali, tipo, independente, por exemplo, né, eu vou dizer, eu tinha muito problema um tempo atrás, quando eu engordei, eu sempre fui muito magra, sempre fui, até uma certa idade eu era magra, eu tinha muitos apelidos de magreza, e quando eu engordei já não tinha mais esse apelido de magreza, então eu sofri ali aquele gap, né, dessa transição, e até na época, quando eu tive essa transição, na época até bem antes de existir as cunhas, eu fiz um curso de consultoria de imagem para que ela é focada exatamente em plus size para ter essa questão e me ajudou bastante, assim, né? Só que aí tem uma coisa curiosa que, por mais que eu goste do que eu vejo no espelho, eu não gosto do que eu vejo nas fotos. É muito louco isso. Assim, como que eu gosto, eu me amo, assim, tipo, eu vejo no espelho, eu falo assim, nossa, meu, tô linda, tô maravilhosa, não sei o quê. Aí eu vou, tiro uma foto, eu mesma, no mesmo espelho que eu estou ali, diante daquele espelho. E eu me detesto. Eu falo, nossa, eu tô horrível. Como que eu tô vendo essa imagem tá feio aqui? E eu acho isso Porque no extremamente espelho curioso. é engraçado, é um troço louco, isso sim. Mas o que acontece? A tua imagem no espelho ela não é estática. Então, querendo ou não, em alguns pontos
que você, por exemplo, se você tem o hábito até de se admirar, isso é maravilhoso, no espelho. Aí vou explicar até por quê, gente, porque tudo que a gente foca expande. Quando eu me olho no espelho e a primeira coisa que eu faço é esse cabelo, essa barriga, aí, ai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu estou focando ali no que eu não gosto, então é aquilo ali que vai se expandir, é aquilo que meu inconsciente começa a entender, até por essa questão de economia ou não de energia, assim, ponto, né? Então, quando a gente tem o hábito de se olhar, que nem você falou, independente, às vezes tem pontos que você tem consciência que fala assim, eu preciso melhorar aqui, vou ficar mais contente se eu melhorar ali, ok, mas não todo hoje, né? E aí entra aquilo que a gente tinha começado a comentar do ser e o ter e tal, o que eu sou hoje, eu consigo me admirar, eu consigo me elogiar nisso. Querendo ou não, nosso olhar diante do espelho, ele foge de alguns pontos que a gente não tem esse contentamento. Mas por quê? Justamente por essa economia de energia. Então, se você não tem o hábito de se criticar, o teu inconsciente no espelho, ele já vai fazer o teu foco do olhar, o seu campo de visão, bater o olho e ver o que te agrada, porque ele não quer que você se estresse, ele não quer que você gaste energia. Mas quando você tira a foto, quando você olha a foto está estática. E aí você vê algumas coisas que o seu olhar no espelho desviou. Então você fica se questionando, mas como assim? Né? Eu estava tão. O que é isso aqui? Acontece muito isso. Se você observar a foto assim, nessa hora que a gente fala, né? Que as pessoas, às vezes, quando têm essa percepção, elas colocam isso como se fosse, meu Deus, né? Tem um lado do meu rosto que é torto, tem uma coisa que não é igual. Gente, ninguém é. Os Ninguém. nossos lados não são simétricos, e é isso que traz a nossa beleza. Por isso que eu falei, eu escrevi outros e-books e tem um que fala só do rosto e fala e coloca até as imagens, né, como se fosse assim, se você fosse igual. Fica muito esquisito, Fica as outra pessoas mais pessoa, né? bonitas, Tinha um fica muito aplicativo que fazia isso. esquisitinha. Então, a gente precisa compreender esse tipo de coisa. Como isso é uma coisa meio que corriqueira, ninguém para ficar se analisando nesse grau, né? Então, quando você consegue captar aquilo, às vezes, numa foto, você se estranha. Fala, mas eu não estava assim no espelho. Como que aqui eu tô? É por conta disso. Na foto, você consegue fazer essa análise, até tem aplicativos, tem situações, tem até estudos, quando a gente faz o visagismo, tem momentos que a gente até estuda essa questão, né? E tem uma ferramenta que calcula o grau de similaridade de um lado do outro, mas até foi comprovado, as pessoas mais bonitas são as que não têm essa simetria tão próxima. E aí você fala assim, a beleza é um troço doido, É, né? Primeiro, que o olhar, o que é belo para um, não é para o outro. Então, a gente já tem que desencanar essa neurose de querer parecer um ou parecer o outro, ou querer ter o nariz igual fulano, porque assim, aquilo só fica bom para fulano porque completa todo fulano, né? Então, desencana dessa neurose de ficar, de repente, se olhar no espelho e ficar apontando defeitos. Isso não vai nem te levar à resolução, pelo contrário, você só vai criar uma sinapse, né? Um caminho, um atalho ali neural, o seu inconsciente, mesmo quando todo mundo está te achando bonito, o teu inconsciente vai falar assim para você, ó, tá vendo aquela pessoa? Tá olhando ali aquele ponto que em você é horrível. É assim que funciona. é. Eu. Cindy, e aí, tipo, Pode falar, desculpa. não, complementando o que você está falando em relação ao seu livro também, que você fala da técnica do Japamala, Hum, né? Isso poderia ser usado nessa situação. sim, sim.
Por isso que eu falo, você pega qualquer coisa, né? A técnica do japamala, para quem não sabe, japamala é aquele colar de 108 contas, né? Que você pode. E assim, a ideia é isso, é um mantra. Então, você faz essa repetição, porque a repetição é o que eu cito no livro. Como é que você muda um hábito, né? Ou por uma grande tragédia, ninguém quer isso, ou por uma insistência, a repetição. Então, tudo que hoje você pode fazer de uma maneira até assim, pode ser meio cansativo, pode parecer meio forçado, mas você vai e faz. Amanhã você pega, você faz, você já faz, não é tão difícil. Depois de amanhã, ou seja, você vai criando exatamente esse mesmo atalho para algo que você deseja. Por quê? Infelizmente, durante a nossa primeira infância, que é quando vai, né, criando os blocos, o amontoado de coisas boas, ruins, etc., mas que forjou quem nós somos hoje. Então, querendo ou não, é alguma coisa que, assim, eu vejo por esse lado, a gente de todo jeito tem que ser grato a isso, porque mesmo os traumas que a gente passou foi que realmente construiu quem somos. Mas, às vezes, aquele trauma é algo incômodo, é algo doído, você não conseguiu ressignificar. Como é que você faz? Você usa uma técnica do Japamala, né? A lista de autoimagem, alguma coisa nesse sentido, para que você crie intencionalmente uma repetição, mas essa repetição, e aí que está o pulo do gato, tem que ser totalmente positiva. Tá? Você não pode pegar o Japamala e ficar nas continhas assim. Eu não vou mais me criticar. Ponto. Não vai funcionar. O não existe no nosso campo mental. Tá? Tanto que até na psicologia infantil, você quer corrigir uma criança, não existe o não. Não suba aí, a criança sobe. O não, nulo. Né? Então, você tem que explicar. Se você subir, você pode cair. Vai machucar, vai doer. Tá? É diferente. É exatamente este caminho que a gente tem que fazer na nossa mente. Você pode pegar o japamala, sei lá, por exemplo, eu já ouvi tanta coisa, gente, nessa história de atendimento, tipo, Cindy, eu não ponho um brinco mais chamativo porque o lóbulo da minha orelha é gordinho. Aí quem é que repara em lóbulo de orelha, gente? Fala sério. Mas eu ouvi, sério, sério, eu ouvi. Aí eu parava assim, eu falava, gente do céu. Mas enfim. Então, digamos o seguinte, eu até tenho vontade de usar brinco, e eu tenho uma crença, uma doideira dessa na cabeça. Como é que eu faço? Estou feliz e grata usando um brinco chamativo, mas tudo que observam é a minha beleza. Estou feliz e grata, estou feliz e repete, repete, repete. Então, aquilo o teu inconsciente toma como um hábito, uma verdade, de fato, tá? Por Aquela mais lista, né, que das afirmações, né, que você... exatamente, é que quando a gente usa no Japamala, você tem que simplificar, tipo assim, você pega um item, martela aquele item nas 108 contas, fica mais fácil, porque se você Ai, repetir a lista inteira, você fica um dia inteirinho com o Japamala, né? Então, de repente, assim, você pode ter a sua lista da autoimagem, que eu coloco lá no livro, você pode ter algumas outras técnicas, mas de repente tem, sabe, aquela coisa que mais incomoda, pega aquela, a mais chata, né? Não importa o quê. E aí, de repente, você faz isso, né? Então, teve pessoas que eu ouvi assim, Cindy, eu não faço live porque a minha boca é torta, né? Enfim, e aí foi uma coisa que eu lembro dessa situação, porque eu falei assim, gente, eu também tenho o mesmo problema, né? E aí assim, então somos só nós, coitada. Não, a Fátima Bernardes tem, ela estava na Globo, cara, né? E aí, como é que você quer? Como é que você quer se ver? Quem é que está ligando? Porque você entorta a boca em algumas falas, e todo mundo tem uma tortura em algum lugar. Então, de repente, foi isso, até a pessoa fazia na Japamala, né? Estou muito feliz porque a minha fala leva conteúdo e o meu sorriso é perfeito e tal, tal, tal. A pessoa foi e quebrou esse padrão. Ela não conseguia entrar numa live, por exemplo, porque ela chegava a esquecer, ela ter branco, ela ter situações de extremo nervoso, porque ela sabia que em dado momento
a boca tinha dava uma entortadinha. Eu lembro muito disso, eu falei, gente, eu tenho o mesmo problema de mordida cruzada. Aí eu fiz esse comparativo, né? Falei assim, tá, então você prefere ser você anônimo e com esse problema e se enterrar com isso? Você olha assim, a Fátima Bernardes, que já ficou anos no horário nobre, que foi fazer programa lá olha a boca dela, faz a mesma coisa. Isso para ela é um problema ou foi uma solução? Talvez isso foi o diferencial dela. Talvez isso virou um charme. Não é o problema, afinal. Então, a gente tem que olhar dessa maneira. Volta até naquela coisa, né? Se preocupe em ser, não em ter. Ah, tem Essa, a boca certinha. Não essa precisa. aceitação, até comentei lá no seu workshop, eu tinha muito problema com o meu nariz. Já chegou épocas que eu não saía de casa, eu chorava. Eu não vou sair porque meu nariz é feio. Eu chorava assim, isso, né, da adolescência, enfim, pré-adolescência. Eu chorava porque eu odiava o meu nariz, eu odiava, assim, eu odiava. A minha vida era ficar, tipo, apertando o meu nariz para ele ficar menos pior. Assim, nossa, mas era assim, ó, para mim, assim, meu nariz era a coisa mais horrível. E, obviamente, isso não foi criado da minha cabeça, foi que não era uma coisa cisma minha. Era porque muitas pessoas criticavam mesmo o meu nariz, né? Em diversos lugares, desde adultos até crianças falavam: ah, ela é bonitinha, mas o nariz dela que estraga ela. Ah, ela é bonitinha, mas o nariz dela é feio. Ah, mas não sei o quê. E isso ali, desde a minha infância, foi assim, criando na minha cabeça até a pré-adolescência, que para mim era um parto. Assim, tinha época que eu não saía, assim, quando eu tava com o nariz cismado do nariz, eu não saía de casa. Eu falava, eu não vou sair porque o meu nariz tá muito feio. Tinha época que eu achava que o meu nariz tava pior, enfim, sei lá. E eu ficava muito mal. E aí foi uma coisa que, tipo assim, foi todo um processo de aceitação, de terapia, de várias coisas assim. E aí eu até comentei no workshop que quando eu vi que eu me libertei dessa questão do nariz, foi quando eu consegui colocar um piercing. E hoje eu tenho 2 piercing. Então, tipo, se dane, não tô nem aí pro meu nariz mais, assim, sabe? O nariz Quando é meu, meto ele onde eu quero. eu chamo, eu chamo atenção para coisa que eu mais tinha pavor, assim, antes, assim, sabe? Se eu pudesse, eu apagava. E hoje em dia eu tenho minha maior quantidade de piercing é no nariz. Então, 2. Mas era um sofrimento, e essa questão, assim, se eu soubesse dessa técnica na época, eu utilizaria ela. Com Então, tem até certeza. deixa eu ver aqui que eu tinha anotado umas perguntas. Você sabe que hoje, né, comecei o processo com a Michelle para emagrecer, né? O Afine-se com ela. E ela me fez uma pergunta muito interessante, que eu acho que tem muito a ver aqui com a gente. Ela falou assim para mim, ela falou, Ana, você tem alguma roupa que você queira usar? Tipo assim, por que você quer emagrecer, vamos supor? Porque você tem alguma roupa que você quer usar? Eu falei, não. Não existe essa possibilidade. Na minha cabeça, não é a questão da roupa. Nesse momento, não é. A questão, para mim, é a necessidade física da saúde. Né? Mas por quê? Ainda pergunta por quê? Porque mesmo... Primeiro que eu não estou me sentindo gorda. Estou me sentindo num tamanho normal e que para mim está tudo certo. E o estilo da minha roupa, se você pegar eu magérrima e agora é o mesmo. Olha que coisa louca. É o mesmo estilo de roupa. Eu nunca fui de mostrar barriga, é meu perfil, tá? Uhum. Agora que eu tô, depois que eu comecei, eu casei com o Anselmo, que ele fica, usa um short curto, mostra sua barriga, faz alguma coisa, porque eu não tinha esse perfil, não era o meu, eu me sentia desconfortável. Então, independente se eu tava gorda ou estava magra, eu sempre ia estar tampada. Uhum. Você entendeu? E não existe assim uma roupa que olhe e fala assim, não, eu vou emagrecer porque eu quero usar tal roupa, eu vou emagrecer porque eu quero mostrar minha barriga. Não, Você não tem nenhum problema de não aceitação com partes do seu corpo. Isso é maravilhoso não, nesse sentido. não tem. Nesse sentido, Porque não, é não tem. como a Ari comentou, né? E eu coloco isso, tudo bem você, de repente, não achar que você tem as pernas mais bonitas ou que você queira melhorar, mas, como ela falou, se tem alguma coisa que te impede, às vezes, de sair, de realizar algo, isso é sério demais, gente. Isso é sério demais, porque olha só se ela continuasse nesta situação,
né? Porque ela não fez uma plástica no nariz. Ela conseguiu ressignificar isso ao ponto dela falar: o meu nariz é o meu e ok. Até porque, por mais que ela se incomodava, e isso acontece muito em situações de plástica, tá? Eu até falo que acho que antes de qualquer mulher fazer uma plástica, ela tinha que fazer um trabalho na imagem, até porque ela coloca, normalmente é assim, ela projeta toda uma mudança de vida inconscientemente, um procedimento estético nesse sentido. E aí, digamos assim, ela vai lá e muda completamente o nariz. Mas a hora que ela olha no espelho, ela não se reconhece. Não quer dizer o nariz dela agora está mais bonito, ou não, mas ela não reconhece. Ela não consegue, ela bate o olho e toda aquela expectativa que inconscientemente ela criou, você mais feliz, você mais sensual, eu vou ser sei lá o quê, né? Ou eu vou pôr então a roupa assim ou assado, e toda aquela estrutura que ela criou não acontece, porque foi uma expectativa muito ilusória, muito fora de um contexto. E aí, ao invés dela melhorar a autoestima, alguma coisa que seria isso, aquilo é pior, porque é um choque. Foi um procedimento invasivo, dolorido, demorado, cheio de coisas, e de repente não ocorre o que ela estava na expectativa. Economizei alguns milhares, sim, de Com certeza. tanto do nariz quanto dos peitos, por exemplo, porque eu também tinha um pouquinho assim, né? Como toda mulher, sempre quer colocar mais peitos. E essa questão da aceitação também, com o tempo, eu também, tipo, fui trabalhando isso e, tipo, hoje eu sempre falava, vou colocar silicone, que eu quero mais peito. E quando eu fui trabalhando essa questão toda da aceitação, cara, eu achei a coisa mais idiota que eu ia fazer na minha vida era colocar silicone, assim, pra mim, tá? Tipo, eu acho absurdo. Eu falo, olho pra trás, eu falo, meu Deus, ainda bem que eu não fiz uma burrice dessa que eu ia fazer comigo, que não tem nada a ver comigo, com o meu estilo, não tem nada a ver comigo, Ariana, nada a ver. Eu não me conhecia. Olha como o autoconhecimento é importante. É, E se eu tivesse colocado silicone, feito uma plástica no meu nariz na época errada, no momento errado, somente por não me aceitar, olha a grana que eu ia gastar, a reversão depois, porque nariz nem sei se tem como reverter, os peitos até tem, né? Mas o nariz não sei nem sei se tem como reverter uma plástica de nariz. Os peitos eu sei que Toma dá pra cuidado, não tirar. precisa de Michael Jackson, hein? Vai afinando, né? afinando, você pode sem nem nariz. Oi? Senão tem que tomar cuidado, senão fica que nem Michael Jackson. Vai mexendo, mexendo no Meu nariz, daqui a É! pouco fica Deus. sem Tipo, já nariz. pensou? Olha só o perigo que é esse negócio de, né, de você não se aceitar. Além da grana que você gasta, ainda, tipo assim, uma coisa que não tem como reverter. E você vive frustrada porque você põe uma ideia ali, e é como eu falei lá no workshop, esse ponto não entra, né, nesse livro, mas até é uma questão curiosa que é interessante colocar. Lá no workshop eu até comentei, por isso que eu fiz a frase: o nariz é meu, meto onde eu quero, porque assim, os traços do nosso rosto diz muito quem a gente é. Então, a testa, onde muita gente implica de tamanho da testa, a testa mostra o intelecto, né? Então, assim, volta na lembrança a imagem, a figura que você tem de cientistas, de grandes gênios, né? Eles só tinham testa, porque é realmente muito isso. Então, quem trabalha com intelecto normalmente, aí até assim, mesmo em questão de penteado de corte, não consegue usar uma franja. Não consegue. A pessoa pode desconhecer esse fato, mas é esse o motivo, não consegue usar uma franja. Né? Ah, o nariz, o que é o nariz? Oi, Ana? Eu nunca consegui usar Então, franja. Nunca. é Nunca. Sempre me muito isso, incomodou. A coisa sempre me incomodou. Gente, coisa porque louca. você é uma mulher de conhecimento, então você demonstra isso, você põe isso para jogo. E quando a gente está ensinando alguém, ou quando a gente está conduzindo alguém, um coach, um mentor, essa pessoa, ela está trabalhando o intelecto. Então, tem que estar à mostra, não consegue. Simples assim, não consegue.
e a pessoa pode desconhecer completamente esse detalhe, entendeu? Só que, assim, quantas mulheres que não inventaram num cabeleireiro, ou às vezes não é que elas chegaram num cabeleireiro para falar que ela queria uma franja, mas quantas mulheres, de repente, sentaram na cadeira do cabeleireiro e falou assim, eu quero disfarçar esse testão. Ai, não, pelo amor de Deus. E aí o cabeleireiro vai e faz uma franja, e a pessoa fica horrorizada, não consegue se acostumar, não consegue arrumar aquele cabelo, foi por esse mínimo detalhe que isso acontece, né? E o nariz tem muito isso, mostra muito essa questão de até onde você se atira, o que você vai buscar. Exatamente a frase, onde você mete o seu nariz. Então, no caso da Ariana, simples assim, por mais que as pessoas falassem, ou isso virou um incômodo em algum dado momento para ela, foi o nariz dela, foi esse diferencial dela que pôs ela para isso, para ser quem ela foi meter o nariz, ela foi enfrentar a vida. Como que ela faz isso? Se ela tivesse mudado esse nariz antes disso, ela simplesmente não teria feito. Simples assim. Não teria ido para a vida? Não É isso que você teria, está falando? não teria, entendeu? Então não é só uma questão de estética, não, não é só. É muito mais. A nossa imagem diz muito, mas muito mais sobre a gente. Entendeu? Tanto que eu comentei, ainda comentei com a Ari no workshop, eu falei assim, mas você é uma pessoa que não coloca, não fala tudo que você pensa, não, ela segura, então, o Eu lábio dela segurando, mostra já isso. arrumo inimizade. Imagina se eu falasse tudo o que eu penso, não teria ninguém olhando na minha cara. O povo já não gosta muito de mim, eu segurando. Imagina se eu falasse tudo que eu penso. Aí já não ia dar certo. Então tem Isso aí eu achei todos sensacional esses da boca. aspectos. Repete aí a teoria da boca, Cindy. Eu achei o máximo. Eu contei pro Que Thiago. você não fala tudo que você pensa, você segura, né? Então, a gente olha o lábio da Ari e parece que ela, sabe a pessoa que morde o lábio? É tipo, fica quieta, Ariana, se segura. Isso É tem muito a assim. ver com a infância, né? Você estava falando, por exemplo, né? Você falou no workshop ali, eu não falei, mas aqui dá para falar um pouco mais. Você falou assim que desde a infância a gente aprende a ficar quieta. Por exemplo, durante um período da minha vida, a gente tinha ali, né, algumas situações muito ruins. E eu tinha, por exemplo, um padrasto que ele era preso. Ele ficou preso uma época da vida e eu não podia contar que ele estava preso. Então, eu tinha que as pessoas falavam, né, da minha família, falavam assim: você não pode contar que o seu padrasto está preso. Você tem que ficar, você tem que falar. Se perguntarem sobre ele, fala que ele está viajando, ele está viajando a negócios, você não pode contar que ele está numa cadeia. Você tem que fingir que ele não está preso, que ele não é um bandido, que ele. Então você tem que fingir. Então, Olha aí onde quando ela você mordeu falou esse lábio. isso, nossa, tipo, eu falei, mano, é muito real, assim, tipo, você não pode contar na escola, para os amigos, na igreja, em qualquer lugar que for, a situação do que está acontecendo em casa, que isso era só uma ponta do iceberg, tem coisas muito mais, né, mais sombrias ali. E realmente é muito isso, assim, tipo, isso é fato. Quando você falou, eu falei, mano, faz muito sentido, assim, tipo, é que no workshop não dava para falar assim tanto, eu também ia tomar muito tempo, mas faz muito sentido, cara. Quando você falou, eu falei, caraca, muito louco, assim, eu fiquei impressionada. Quando você falou, depois eu comentei com o Thiago, eu falei, nossa, surreal. Muito forte tudo isso. E eu falo que isso tudo é a comprovação científica de que o quanto o peso da imagem é assim surreal dentro das nossas realizações, sabe? Então, o fato de você ter de trazer esse conhecimento para si, você consegue compreender os momentos que você se calou por algum motivo, o porquê que de repente você seus olhos são muito fechados, né? O que você tentou não ver ou não expressar pelos olhos. Então, tem muita coisa que o nosso formato, o nosso desenho, tanto corporal quanto do rosto, toda essa característica, e aí o que muita gente fala, né? E no livro também eu coloco isso,
A pessoa, quando pensa na questão da imagem pessoal, tem 2 pontos, muito, mas muito buscado, de muito interesse. Tanto a análise cromática, né, as melhores cores, as cores que de repente vai disfarçar as manchinhas, etc, etc, que vai me reacender, uma questão qual é o meu estilo pessoal. Eu costumo dizer assim, as cores ainda é fácil, porque você se encaixa dentro de uma paleta de cores, e que sim, a repetição dessa paleta vai te harmonizar, vai facilitar a utilização da make, você não vai ter trabalho, né? Por mais que você vai fazer uma maquiagem, você não vai ter um trabalho de ficar testando ou ficar olhando e, ai, será que tá bom? Será? Você percebe uma harmonização, e você já traz, né, as cores certas. Você sabe que isso me facilitou muito na maquiagem, porque hoje É eu tenho um muito, muito mais prático, né? uma sombra, só um de cada, eu não carrego mais aquele negócio, aquele monte. A ficar equilibrando, né? Toda... E Já depois tá, parece um palhaço cheio de coisa, porque é um saco, né? É gostoso você ter aquela gama de produtos, de repente, assim, um dia de noivo ou uma situação que você paga para um profissional fazer algo mais elaborado. Mas no dia a dia, com falta de nossa, muito tempo, prático, né? É loucura. Então, as cores é uma das coisas que tem muito, traz, né, chama muito a atenção da mulherada quando a gente fala em imagem pessoal. Aí eu sempre trago esse outro diferencial no meu trabalho, pelo fato de que as cores que você não tem, será que não te faz falta? Ou quais são as cores que estão muito ao teu redor? O que essas cores estão fazendo com você? De repente estão te deixando até com insônia, com dificuldade de descansar, não deixa você dar uma desligada, ou aquelas cores estão te causando uma apatia, enfim, então isso, né? Qual é o ambiente que você está e que cores elas são mais presentes ali, porque existe essa situação, você tem que trazer cores que te faltam para você equilibrar também sua saúde emocional, seu psicológico, seu humor, enfim. E o outro ponto é essa questão estilo, né? Aí a mulherada fica alvoroçada porque eu quero saber o meu estilo e eu brinco que eu falo assim, qual o nome que você quer dar para o seu estilo? Ana, né? Então é esse o nome. Aí a pessoa fica assim, mas Cindy, eu quero saber qual é o meu estilo. E tem essa pergunta, né? Se só tem 7 estilos universais, como que cada uma pode ter um? Né? E eu falo assim, gente, apesar de eu sempre correr esse risco, eu sou essa pessoa, e aí toda a minha personalidade me explico o porquê de ser assim, e ir contra a maré, então eu não tenho essa pretensão de te falar um nome de estilo. Mas eu falo que todas nós visitamos todos os estilos existentes. Como? Primeiro, porque ninguém aqui quer ficar inadequado a uma situação. Então, tem a reunião das cunhas, ou tem uma festa de confraternização, ou seja lá o que tiver, eu vou num teatro, num cinema, numa festa, é uma festa rock. Por mais que eu tenha, digamos assim, um estilo, sei lá, contemporâneo, se eu vou numa festa com tema, eu não quero fugir daquele tema, né? Eu quero pertencer àquela situação, àquele bando, àquele momento. Então, lógico que o meu estilo, digamos assim, eu vou numa festa rocker, e o meu estilo rocker vai ser diferente do talvez o estilo rocker da Ari, da Ana, mas eu vou trazer dentro do meu estilo, que é simplesmente o meu jeito de usar o que tiver ao meu alcance. Isso é o seu estilo, né? O estilo da Ana é exatamente a combinação que ela faz com as peças que ela tem no armário, dentro da criatividade dela, dentro do que ela acha elegante, casual, sensual, criativo, dramático, contemporâneo, etc., a vida dela. É assim que funciona, né? Então, eu falo assim, não quero jogar um balde de água fria nessa questão de eu queria saber o meu estilo. Você só vai saber o seu estilo sabendo quem você é. Então, você vai saber que o seu estilo casual, de repente, ele entra dentro,
está muito num tênis bem à vontade, talvez com peças até de moletom, e em contrapartida, o estilo casual de uma outra pessoa, no lugar do tênis vai ter um mocassim. É simples assim. É bem isso mesmo. Por exemplo, se abrir meu armário, não tem moletom. Então, Mas isso não tem desde que eu me entendo por gente. Não foi uma coisa que eu falei assim, gosto, não gosto. Nunca, não tive olhar para não isso. fazia sentido você ter moletom. Agora, assim, deixa eu te perguntar uma coisa que é muito curiosa, que eu tenho assim, curiosidade. Por que no meu caso, por exemplo, desde criança, eu sempre tive, agora não mais, né, porque eu acho que mudou muito, mas desde criança eu sempre tive um olhar para o vermelho. Sempre falei, Bom, gosto de vermelho, vou casar de vermelho, tudo é vermelho. Sabe quando você vai comprar? Assim, e eu não era adulta, era criança, biquíni uhum. vermelho, vermelho. Bom, acontece assim. Primeiro que o vermelho, ele traz, né, todas as cores, vamos falar assim, tem lado luz e lado sombra. Vamos falar desse jeito. O que é o vermelho? O vermelho, sim, é a paixão. O vermelho é o diferencial, né? Dentro das cores, então, assim, quando você vê a cor normal de uma folha, é a verde. O comum se vê é o verde. Tons de verdes muito diferentes de folha. Mas existe folha vermelha. E repara o quanto aquela folha vermelha faz um boom, um diferencial. Então, o vermelho é como se dentro da gente fosse esse destaque diferente, entendeu? Fosse esse boom. O vermelho é a paixão, o vermelho é a loucura, isso tudo está no vermelho. O que eu arrisco, apesar de eu, assim, conversamos poucos, não temos essa intimidade de conhecimento, mas pela minha experiência, o que eu arrisco falar da Ana? A Ana, se eu olho a imagem da Ana, realmente eu percebo assim uma pessoa contida, uma pessoa reservada, uma pessoa dentro assim de uma normalidade, de um equilíbrio, ok. Talvez essa Ana já seja assim desde criança, mas como todo mundo tem uma questão de extravase, o teu extravase é o vermelho. Então, que nem a Ana de repente colocou, desde que eu me conheço por gente, o meu estilo continua igual. A Ana não teve rompantes de mudança, como é comum a mulher passar. Tá? A mulher passa da idade de infância para a adolescência, ela muda muito dentro do estilo. É normal isso acontecer, né? Por quê? Porque ela está se encontrando. Então, ela quer fazer aquela, sabe, é igual aquela questão de repente, eu vou fazer a faxina e eu nem quero colocar os móveis já no mesmo lugar. Então, tem pessoa que já não, ela vai fazer a faxina e ela quer pôr exatamente no mesmo lugar. Então, tem essa diferença. Quando você escolhe uma cor, uma coisa assim, normalmente essa cor traz muito dessa personalidade. Então, entre elementos, entre outras coisas, a Ana não extravasou, de repente, a Ana não teve mudanças que chocaram, que causaram. Mas então, dentro da sintonia da cor, ela faz isso com o vermelho, entendeu? Isso causa essa mesma situação. Por quê? Porque todo mundo tem fases diferentes, tem essa necessidade, mas nem sempre a pessoa vai, de repente, querer mudar radicalmente um corte de cabelo, por exemplo. A pessoa que fica com o mesmo cabelo. Mas essa pessoa vai trazer em outro elemento de imagem alguma coisa que vai causar essa mudança, vai causar essa transformação. Então, pode ser com a cor, pode ser que nem tem pessoas que usam roupa com recortes bem diferentes, né? Com a modelagem bem diferente, modelagem bem ampla, né? Ou muito aquela questão, de repente, você vê falar assim, o elegante, aquela pessoa mais contida, tudo muito reto, é tudo muito certinho, né? Tem situações que a pessoa, em algum momento, ou em algum elemento, seja no cabelo, seja num óculos, num acessório, né, ela vai trazer, digamos, essa dramaticidade
o visual dela. E quando a pessoa não faz essa extravagância, digamos, num corte de cabelo ou alguma coisa assim, ela vai trazer dentro disso a cor, o diferencial da cor. Então, isso pode ter sido nesse contexto. A Ana caiu. Percebi. Eu vi que sumiu a imagem Acho dela. que deu algum problema na internet. É. Eu fiz umas anotações aqui, Cindy. Ah, aqui, ela voltou. Antes de a gente ir para as outras partes, tem duas coisas. Deixa eu ver. Uma que ainda está naquela questão sobre a parte dos exercícios, né, que você faz sobre aceitação. E aí tem uma coisa que eu coloquei aqui sobre a questão do entre, na verdade, assim, a linha tênue entre a questão do aceitação, do se achar bonita. Eu coloquei assim, ó, se achar bonita, se amar, mesmo sem se achar. Ai, que trava-língua. Se achar bonita, se amar, mesmo sem se achar bonita, versus valorizar outras qualidades, né? Então, Nossa, muito assim, importante. essa linha desses três, assim, né? Que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu acho que aí, né, vem essa questão. Eu, por exemplo, até estava brincando um tempo atrás, uma pessoa falando sobre isso, assim, eu não me acho uma pessoa no meu parâmetro de beleza. Todo mundo tem o seu parâmetro de beleza. Todo mundo tem, né? A sua forma de Bem, beleza. A gente cria, a gente fala assim, ah, a beleza é subjetiva, que não sei o quê, mas a gente tem uma forma na nossa cabeça, ali o nosso modelo de imagem do que a gente acha belo. E a gente se acha bonito ali, aquele parâmetro que a gente tem, né? Ah, esse é meu modelo de pessoa bonita nesse formato. Vamos dizer assim, meu parâmetro de pessoa bonita, ruiva, loira e morena. Eu tenho meio que isso, digamos assim, né? E aí a gente tem esse parâmetro, diante desse meu parâmetro, eu me acho razoável, mas eu não me acho bonita, super linda, maravilhosa, porque eu nunca vou ser esse meu parâmetro que eu tenho na minha cabeça, essa minha forma. Mas eu acho uma bonita aceitável. Porém, eu gosto de mim e valorizo outras características que eu tenho. Por exemplo, a inteligência, enfim, o altruísmo, sei lá, outras coisas, o profissionalismo, a responsabilidade, né? E até tem um exercício que a Ana postou um tempo atrás, que eu achei muito interessante, e aí quem quiser fazer esse exercício, que foi de você postar 10 qualidades por dia durante 7 dias. E aí eu fiz esse exercício. E aí você cria uma lista gigantesca de qualidades. Você tem que ficar escavando nome de qualidades, porque você não sabe nem o nome de qualidades. Caramba, mas que qualidade que eu tenho mais, né? Você vai estudando. Não é fácil esse exercício, né, Ari? Todo mundo acha que é fácil, mas não é fácil. É não é. muito legal, Não é assim, porque porque não pode repetir. você vai É. ver sinônimo, e você fala, não, mas aqui é muito sinônimo, então não vale. Aí você vai ver, é muito interessante esse exercício. E você fala, poxa, eu tenho muito mais qualidade, beleza, a minha beleza tá ok, eu gostaria de ser mais bonita? Gostaria, mas gostaria conforme o meu padrão, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Eu acho lindo olho azul. Então, eu até brinco com as meninas que têm olho azul e falo, nossa, que olho lindo, não sei, eu acho lindo olho azul. Então, eu brinco e falo assim, nossa, como eu queria ter olho azul. Mas eu jamais compraria uma lente de contato e usaria, porque eu sou contra lente de contato. Eu sou contra filtro do Instagram. Eu sou contra Photoshop. Eu jamais, o que eu me permito, o máximo de transformação em mim, é pintar o cabelo e passar uma maquiagem. Mas eu jamais, eu abomino, assim, fazer um Photoshop. Uma vez eu quase saí na mão com um cara que tirou umas fotos minhas e fez Photoshop em mim, porque eu abomino isso. Então, eu jamais usaria uma lente, por mais que eu ache bonito o olho azul. O meu parâmetro de beleza, e uma das belezas que eu tenho, uma delas é o olho azul. Tem uma outra que não é olho azul. Tem várias, eu tenho algumas forminhas, digamos assim. Mas eu jamais usaria uma lente azul para eu ficar de acordo com o meu parâmetro. Por quê? Porque eu sei que eu não sou assim, então não faz sentido para mim. Eu só acho bonito, elogio quem tem e tá tudo certo. E aí, como é que é essa linha tênue aí do se valorizar, se achar, né, ali? Você se gosta, você não se acha mais linda, você valoriza outros predicados, outras coisas. Como é que é isso?
Eu acho que assim, o importante é você nem dar as costas para a parte que você não gosta, principalmente, eu acho que isso é muito importante. Você realmente precisa, e apesar de ser incômodo, você precisa ressignificar aquele olhar nesse sentido, tá? Mas dentro disso, eu até falo muito o seguinte: bom, primeiro, a gente só consegue oferecer o que transborda na gente. E o que isso quer dizer, né? Dentro aí do que você colocou, por exemplo, independente de ter pontos ou de ter muitos pontos que não sejam o meu parâmetro de beleza dentro de mim, mas eu tenho que então trabalhar isso de uma forma que eu consiga realmente, nem que for por sinônimos, parâmetros mais próximos, trazer essa necessidade, trazer esse olhar menos agressivo a si mesmo. E aí, o que eu sempre falo? Gente, sem autocuidado, não tem amor próprio. Não importa, você pode ter pontos que você não considera positivo dentro da sua beleza, dentro da sua imagem, não importa. Eu estou acima do peso. Meu nariz, meu cabelo, não importa. Você precisa habilitar o autocuidado. Eu falo o seguinte, diário. Por quê? Sim, a mulher, infelizmente, ela nasce e ela vive, talvez por todos os conceitos sociais que a gente tem, por mais que a mulher já conquistou espaço e etc, etc, a mulher, ela continua com uma sobrecarga, a mulher continua com uma responsabilidade sobre itens completamente diferentes, cada vez mais. Por quê? O que a mulher conquistou, ela conquistou o direito de trabalho e tudo mais. Parece uma coisa até, digamos assim, meio que então veio como castigo a somatória, não uma divisão e não uma igualdade. Então, você não vê a sociedade, por mais que as coisas já mudaram bastante, você não vê a sociedade olhar para um homem, por exemplo, e com um olhar julgador do tipo, como assim você não estende uma roupa, não recolhe uma roupa, não faz uma comida, não... Não, mas para a mulher continua tendo esse olhar do tipo, você trabalha fora e quem cuida dos seus filhos? Mas e a sua casa? Enfim, então a mulher ela tem uma somatória de obrigações, de afazeres, assim, realmente fora normal, né? Como se antes, mesmo que a mulher não saísse para trabalhar, como se ela não tivesse já o mais do que suficiente nas costas, ela só somou. Essa somatória, lógico, que aí eu comparo, né, com aquelas bolinhas que a gente tem que equilibrar, um equilibrista de bolinhas, e que, dados momentos da vida, sim, alguma bolinha vai estar caindo, porque ninguém é perfeito, né? É incrível como a primeira bolinha que cai, e a normalmente que menos é pega para voltar para o equilíbrio, é a do autocuidado. Então, a mulher tem um botão de autossabotagem e ele sempre está em falso, então qualquer esbarrada ele desliga facilmente. Tá? Então, é por isso que muitas vezes a mulher até carrega no inconsciente. Eu não sei se tem alguém aqui, pode abrir o microfone e falar, eu acho que é super legal essa questão de repente, e talvez por isso outras não estejam aqui, exatamente porque acha que a imagem agora eu não tenho tempo para isso. Com O certeza. meu momento não é para esse. Não, agora eu estou focada, sei lá, em vender, em ganhar dinheiro, em qualquer coisa. Eu Mas por quê? anotei da Porque parte do aqui. livro exatamente isso. Da parte que você manda falar, fazer tomar banho, né? Eu ri demais. Eu ri por duas partes. Falar, pronto, a doida vai mandar eu tomar banho. Eu ri disso.
E eu ria da parte que você falou assim, eu falei, tá, mas ela tá mandando tomar banho de 30 minutos, eu vou falar com ela, porque eu não admito banho. Que eu brigo, a minha briga maior com meu marido é porque ele demora no banho, né? Eu falei, mas ela tá mandando tomar banho de 30 minutos, tem que corrigir isso no livro, porque as pessoas vão ficar gastando água. E aí logo depois você fala na sequência, fala assim, não é para gastar água 30 minutos, é o processo inteiro que é 30 minutos. Aí eu falei, ah, tá. Mano, foi muito engraçado. Parecia que eu tava conversando com você, com o livro, né? E aí eu só anotando as coisas. E eu anotei isso por quê? Porque eu passo o hidratante e eu tenho a pele muito seca. Minha pele da perna, se eu não passar hidratante, dos braços, do rosto é mais oleosa, mas fica como se eu. Sabe aquele deserto do sertão? Vai craquelando. Assim, craquelando? E eu tenho que passar, eu passo todos os dias, religiosamente, à noite e de manhã, o hidratante no corpo inteiro e eu deixo marinando um pouco, né, ali, né? Enquanto eu tô arrumando as outras coisas. Eu conto isso para algumas amigas, elas falam, ai, eu não tenho esse tempo. Ai, você tem esse tempo. Elas falam primeiro com assim, me chicoteando, segundo eu, gente, Aham. mas é só o tempo que eu passo o creme, o tempo que eu tô fazendo as outras coisas, penteando o cabelo, passando desodorante, passando umas outras coisas. Tipo, você não tem tempo de passar um hidratante que não leva nem 5 minutos. Caramba, você não pode passar um hidratante 5 minutos. Você não pode tomar um banho ali, Mas tipo. é muito as desculpas, as histórias, por isso que eu falo assim, isso é o inconsciente justificando, e por isso falei, provavelmente, se não tiver mulheres aqui que de repente até achavam assim, ah, mas a imagem é a última coisa, eu primeiro preciso alcançar isso, alcançar aquilo. Ou seja, ela não está consciente, mas ela já está se auto-sabotando e isso já é uma sabotagem, tá? E provavelmente não tem mais mulheres aqui porque acreditaram nessa desculpa da mente, entendeu? E é muito isso. Então, por isso que eu falo banho, ninguém tem a desculpa de eu não tomo banho porque eu não tenho tempo. Não vai rolar isso aí. Vai ficar feio, né? Então não dá. Então foi exatamente, eu falei, então é o banho, né? E sim, como só um simples banho, mas de forma intencional, pode transformar o seu hábito de autocuidado, pode habilitar na sua mente inconsciente que você é a pessoa mais importante da sua vida e que você precisa de cuidados, coisas sutis mesmo, que não precisa ser, né? Ai, quando eu tiver dinheiro eu vou para um spa, né? Quando você tiver dinheiro, você vai ter outras coisas e já está habilitado na sua mente inconsciente que você não é importante. Que é isso que você está falando para o seu inconsciente, cada vez que você traz essa desculpa, né? Que nem você falou, poxa, pessoas que já falaram para mim, não tenho tempo de passar, você tem tempo, né? Para você é fácil, é muito isso. E aí você vê como de fato a mente é um troço julgador, né? A nossa mente ela é carrasca nesse sentido, julgadora mesmo, e ela coloca essas situações assim, então é muito comum esse tipo de pensamento. Ah, para a Ana é fácil, porque, né, é assim, a vida dela está resolvida, mas você está vendo da Ana ali, né, a foto da rede social, a imagem, você não está vendo e sentindo a realidade dela, os perrengues que ela passa durante o dia, né? E assim por diante. Todo mundo tem, a Fernanda tem, a Andressa tem, todo mundo tem, né? Ah, para a Cindy é fácil, porque ela é profissional da área de imagem. Gente, né? A Cindy tem tosse, a Cindy tem tudo igual todo mundo, e, enfim, mas tem que enfrentar. Só que a diferença é justamente isso. Então, pelo fato de eu saber a minha mente, que a mente das pessoas funciona assim, eu consigo driblar um pouco, e é muito como a Ari colocou. Então, peraí, enquanto eu estou escovando o dente, se eu já passei rapidamente o hidratante, ele está absorvendo no meu corpo, vou escovar o dente, vou arrumar o cabelo, porque Não a hora é que eu colocar a absorvendo, é roupa, marinando. imagina a quantidade do hidratante. Então, mas você sabe que isso também tudo vai se adaptando, né? Porque, por exemplo, eu não suporto hidratante, porém eu uso óleo no banho. Eu acho que tudo é uma Sim, questão de Sim, adaptação eu mesmo. sou mais a pessoa do óleo.
Então, tem muito essa questão toda, É. né? Mas você trazer para o seu banho um certo prazer, um diferencial. Por isso que eu falo, né, da questão da música. A Fernanda, ela tá falando que ela não sai sem perfume, sem passar hidratante. Então, colocar no ritual do dia, como vestir a roupa, a maquiagem. Meninas, deixa eu falar, ó, já tá 1h40 aqui, eu acho que é melhor a gente já indo pro final. Eu ia perguntar se as outras meninas não têm nenhuma pergunta, Aí, apesar A de Dri, qualquer você coisa já, depois menina, Dani, quer vamos falar pode. falar. alguma coisa? A A Fernanda Dri já tá falou tudo. quietinha ali. Dri, abra. Vai, filha, eu vou te jogar no fogo. Tá Ai, mudo. Abre o microfone. Aqui, agora foi, Abriu, né? foi. Eu vou falar bem rapidinho, mas eu amei a parte do livro que fala da liberação emocional. Vocês falaram aí da mente, que a mente, eu costumo brincar na minha sessão de terapia, a mente é perigosa, né? A autossabotagem, tudo. Eu tenho um ritual de beleza, eu adoro, quando não tenho esse tempo para falar, são 30 minutos todos os dias de manhã, eu acordo mais cedo para poder fazer isso. Tomar um bom café, fazer uma oração, tomar um banho, também não saio sem meu hidratante, sem meu perfume, sem uma maquiagenzinha básica. Mas isso é natural. E mesmo assim, uma vez a cada 15 dias eu tiro mais umas 3 horas só para mim, entendeu? E aí é depilação, é pintar meu cabelo, eu mesmo gosto de fazer isso comigo mesmo, sabe? E é um ritual que eu gosto de cutucar minha unha, tirar, fazer do meu jeito, né? Então eu acho que eu faço isso desde que eu me conheço por gente, ser vaidosa. Eu gosto, como a Ana falou, gostava do vermelho, eu já gostava do rosa. Eu era a menina do rosa, sabe? Apesar de não ser da época da Barbie, sou da época da Suzy. E eu achei muito bacana toda essa conversa que vocês, lindo. Mas o que eu gostei, que tirei para mim do livro e que eu fui estudar e que bate com o que eu uso, é a liberação emocional, né? Que começa a bater, faz os pontos da liberação. E essa técnica é magnífica. E todos esses pontos, relacionando com o que eu trabalho na acupuntura, na medicina chinesa, são pontos de liberação para acalmar a mente. Porque quando você acalma a mente, você se tem o autoconhecimento, que eu acho que isso é o que nós procuramos nessa vida, o autoconhecimento. Quem é você? Eu costumo mesmo falar do plexo solar, que é o chakra principal aqui mesmo na boca do estômago. Quem é você? A sua criança interior, né? Para você se conectar com o universo, você tem que liberar. É lógico que todos os chakras, o básico. E essa técnica de liberação emocional, os pontos que são usados são pontos mesmo do coração, da mente, do estômago, nos pontos, sabe? Que é digerir as emoções, abrir a mente, aqui é o terceiro olho, é a pineal, vamos abrir essa mente, deixa ela vir primeiro, né? Não usar esse subconsciente. E assim, eu achei isso incrível, porque isso abraça tudo que você acabou de falar, né? A liberação emocional. Então, é isso que eu tenho a passar para vocês. Que gostoso, Adriana, muito obrigada. É muito isso mesmo. E foi por isso que quando eu comecei, eu falei que esse insight, essa ideia, foi justamente, não era só pôr a roupa certa, a make certa. Sim, ajuda muito quando você às vezes não está muito bem por dentro, né? E eu coloco muito isso, né? Você se arruma melhor quando acorda bem ou você se sente bem quando se arruma melhor, né? E foi justamente proposital. Por quê? Sim, a sua imagem, o reflexo no espelho, o fato de você colocar um salto, ou você passar um batom vermelho, ou você pintar a unha, ou você usar uma cor, aquilo causa um impacto imediato e consegue te tirar, às vezes, de um ciclo um tanto ruim. Mas só isso repetidamente não vai resolver estar lá dentro. Você precisa se permitir, né? Então, arrumar de fora para dentro, algumas vezes é uma ferramenta para você alcançar de dentro para fora e cada vez com mais profundidade. Então, sempre a ideia central foi essa, né? E por isso eu fui aprender, fui
a cabeça, fui fazer toda essa estrutura, trazer coisas justamente para que essa mulher não tem realmente tempo para ficar fazendo coisa. E eu concordo, e eu também penso muito assim, que nem eu gosto de fazer muita coisa, a minha unha sou eu que faço, a minha depilação sou eu que faço, eu tenho esses rituais também, e eu me sinto cada vez melhor com isso, porque eu consigo compreender quanto tempo, quando eu faço a depilação na lua tal, me sinto melhor, porque demora mais, enfim, e tudo isso você vai trazendo e funcionando a sua realidade de uma maneira menos dolorosa, porque não é por obrigação, não é para o outro, né? Eu sempre faço para mim, pra eu me sentir bem. Então, isso é que faz toda a diferença. E até o que a Ari colocou dessa linha tênue, tudo que eu falei, né? Quando a gente pratica esse auto-amor, né, que é o autocuidado, é um auto-amor, é você se dedicar a você um pouco, é você usar válvulas de pílulas de empoderamento mesmo, que vai te colocando num patamar, que vai te colocando numa situação que você consegue enfrentar, seja lá o que a vida te coloca como um desafio, mas você está preparada para aquilo, né? Porque você não se auto-jogou num canto, numa gaveta esquecida, para quando der, quando tiver tempo, quando for possível, porque você é agora. Então, é tudo isso sim. E aí eu coloquei de maneiras, né, que não foi explicando todas as técnicas e tudo, porque eu vi que assim, eu queria uma coisa leve, eu queria uma coisa prática, uma coisa que não também não viesse essa desculpa sem tempo para ler um livro de, sei lá, 200, 300 páginas. Então, que fosse algo, até por isso, a ideia de ser interativo, né? Vamos fazer comigo, vem aqui, né? Tipo assim, como foi? Né? Será que isso tudo? Por isso que a hora que até chega no guarda-roupa, ainda eu falo, se você leu e foi fazendo até aqui, provavelmente a hora que mexeu no guarda-roupa, a visão foi outra. Porque ali você já está diferente. E aí você começa a lembrar a coisa que está lá guardada, você revira aquilo exatamente como é a nossa mente, que se a gente não pôr atenção, é que nem o iceberg que vai ficando escondido lá, aquela profundidade, e perde, né? Perde até o sentido da coisa, da vida em si. Eu acho que é tão importante porque eu coloco o meu propósito de vida, a minha missão, né, o meu entendimento, eu aqui nessa terra, foi justamente tanto conseguir transformar a mim mesma, todas as dores que eu passei até então, não que eu não passe outras, mas enfim, me preparar para essa jornada e poder estar apta com ferramentas para preparar a mulher que chegasse até mim com essa situação. Então, eu até brinco, eu não sou uma terapeuta, mas eu sei que o meu trabalho é uma terapia. Então, é Cintia, dessa aproveita maneira. e fala dos seus outros produtos, porque o livro é maravilhoso e eu sei que você tem outras coisas aí mais. Tem. No livro, Conte. inclusive, ali, né, quem está lendo o livro, ele é clicável, então, se você clicar ali no botão mentoria, ou clube de estilo, enfim, te leva para outros produtos. Apesar que tem análise de coloração, que dá para fazer, né, seria mais isolada a análise de coloração pessoal, onde, além da análise, a pessoa também tem. Eu entrego o acesso do e-book tanto de cores, que vem com esse estudo que eu falei, né? Inclusive utilizar as cores para o que você mais precisa no momento. Tem a questão, Eu a já vou comprar. mentoria, tanto a mentoria individual, né? Que seria um acompanhamento, eu e a pessoa, são durante 3 meses, e, desculpa, a mentoria individual, ela abrange todo esse campo, ou seja, para quem vem para a mentoria, ganha o acesso anual do Clube de Estilo, tá? E já vou até salientar aqui que eu coloquei no dia da parceria, mas nem coloquei muita coisa, mas inclusive o seguinte, por exemplo, a Ari, ela tem essa expertise financeira, então, se a Ari, de repente, tiver afim, né, de compartilhar alguma coisa, essa explicação do conhecimento dela, por que isso é importante para a mulher, para trazer para o clube de estilo, a Ari vai ter como se fosse para quem
entra no clube, né? E quem vem para a mentoria ganha esse acesso anual. Mas, de repente, a pessoa fala assim, não dá a mentoria agora, eu vou só entrar no clube. Tem essa possibilidade, 1 ano dentro do clube. Tem um ensinamento e, de repente, já tem a possibilidade ali de falar assim, poxa, a Cindy colocou a Ari como uma referência financeira. Se eu confiei na Cindy para fazer um processo, a Cindy está colocando, eu vou confiar na Ari para fazer essa parte financeira comigo. Então, é uma coisa Cindy, que vou pensar numa aula, viu? Isso, eu quero Já estender. aceito o convite. Deu exemplo aí, eu já aceito como convite, já me convido. Não, mas é isso mesmo. Então, assim, para todas as cunhas que quiser, de repente, trazer, olha, eu trabalho com isso e isso daqui, é o universo feminino, A gente. Adriana pode Então, falar dos dentes, olha, a saúde dos pode, dentes. Adri, lógico, é muito bacana isso, é muito importante, porque, né, como eu falei, e eu era uma pessoa que eu tinha essa dor, né? Eu tinha a mordida cruzada e o dente muito encavalado, e nenhum dentista falava assim, não, é só cirúrgico, só cirúrgico, só cirúrgico. Era um problema que eu não me sentia bem, né? De repente, mostrar os dentes do jeito que era. Enfim, então, é uma possibilidade também, eu acho que é uma junção, né, que eu acho que é bem bacana. Enfim, fora a mentoria individual, tem a mentoria em grupo, então, se de repente, poxa, o valor da mentoria individual não alcança, mas quer juntar 3, 4 mulheres, o valor cai pela metade, o conteúdo é o mesmo. Cada mulher, porque essa é uma preocupação e graças a Deus até hoje não houve, e é uma coisa que eu falo sempre nas minhas aulas ou quando eu estou em live, não houve nenhuma mulher que chegou para mim, ela não chegou na meta do desenvolvimento dela, e que isso não sou eu que imponho, né? É uma pergunta que eu faço para todas as mulheres. O que precisa acontecer durante essa mentoria para você validar a minha transformação, isso que eu estou te conduzindo. Então, de repente, tem inúmeras situações. Eu consegui encarar a câmera e fazer uma live. Eu consegui olhar para as minhas fotos. Já tive situações assim, né? Eu consegui realizar tal coisa, enfim. Então, antes de qualquer pessoa que eu aceito como mentorada, por exemplo, é feito essa reunião, tem essa conversa, para justamente a gente alinhar tudo isso. Então, não é simplesmente mais um gasto com a imagem que eu não vou usar. Aí quem acompanha ou quem vê lá os depoimentos, e se quiser, vai lá nos destaques, tem todos os depoimentos, não tive nenhuma e de repente não alcançou esse ponto B. É algo que, assim, sim, me orgulho, né? Como falei no workshop, é o motivo da minha autopromoção e que isso tem que ser uma coisa fácil para a gente fazer. A mulher também tem essa ideia da síndrome da humildade equivocada, tá? E então, assim, não, a gente tem que conseguir se autopromover naquilo que a gente faz, o que a gente faz de melhor. Então, a gente tem que levar para o mundo. A mulher merece e é muito capaz de realizar inúmeras coisas. E como diz no livro, né, muitas mulheres ainda não conquistaram o mundo porque estão com dificuldade de escolher a roupa. Então, por favor, lembre de mim nessa hora, que eu tenho certeza que a gente chega lá juntas. Ai, É isso. ai, e Cindy, que delícia. Obrigada, viu, aí, pelo seu vamos tirar tempo. foto, não esqueça de tirar foto, Vamos né? tirar foto, 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 foto. Peraí, calma aí, antes das considerações, antes que esse povo saia. Fê, faz pose aí. Levanta, mulher. Misericórdia. Isso é hora que tá deitada? Gente, se eu levantar, vocês vão sair correndo daqui. Filha, larga de mão. Eu sou teu cabelo, não dá não, né? Meu cabelo Ó, é do jeito lindo, que eu ó. tô. Depois de uma aula dessa, você tem a pachorra de falar um negócio desse? Gente, não dá, o cabelo, Ai, ele fica lá, ó. Ó, aí, ó, peraí. tá linda, tá linda. Pare. Ai, tá Aí, ó, bonita essa posição. pare, só pare. Sorrisos. Deixa eu ver, peraí, congele. Eu gostei do sorriso da Fê. Adorei, peraí. Andressa, eu só não ouvi a sua voz. Andressa, Então, nem que vai for entrar depois na fogueira, faltou você. É, Fernanda, gostaria muito de ouvi-la. considerações finais, Andressa.
Abra o microfone aí e fale. Estou abrindo. Então, eu não consegui ler o livro inteiro ainda, mas pelo que eu vi hoje, nossa, eu gostei muito. Achei bem interessante, né? A gente está tendo essa oportunidade de estar conversando sobre isso, sobre essa parte, eu achei muito legal. Eu tenho esse problema, né? Eu tenho o rosto torto, dizem que eu tenho um problema que é a hiperplasia condylomaxilar, que chama. Mas agora eu também estou aprendendo a me aceitar assim, já que por enquanto não tem como fazer a cirurgia, porque é meio caro, né? Isso é importante. O seu caso é só cirúrgico? Só cirúrgico. Só cirúrgico. Mas depois me Do chama olho no para box. baixo, né? Tudo. Entendi. Eu já Depois fui fazer. me chama no WhatsApp, alguma coisa, para a gente bater um papo. Tem muita coisa que, assim, a gente consegue, talvez não resolver, mas que faz uma diferença nessa questão mental faz. Sim, E dentro dessas técnicas, é que às vezes do jeito que está no livro, ou né, dependendo da nossa situação quando lê, porque a questão tem muito isso, né? Quando você não está num acompanhamento direto, você lê, mas a tua mente também te tira de algum foco que possa ser difícil para lidar. Mas dentro dessa técnica que eu falo da lista de autoimagem, ela é cientificamente comprovada. Aí, se você tiver a oportunidade de ler o livro Como Ser Sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza, tem daí. É fantástico e, assim, é fora de sério. Quem entra no clube, ele está lá, é um livro de umas 600 e poucas páginas, mas vale a pena. É um aprofundamento disso. É que eu não explico tudo isso, a lista de autoimagem, eu só falo assim, faz assim, 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 e vai fazendo. Mas ela funciona tanto que eu ouvia que o meu caso da boca é só cirúrgico desde os meus 12 anos. Né? E foi agora na pandemia eu consegui resolver e ouvi. Aí depois está aí a Adriana, se a gente pode até bater um papo, isso vem. Eu ouvi da minha dentista várias vezes, parece um milagre. E eu só ria, que aí depois eu falei para ela, deixa eu te explicar o milagre. E foi isso. Então, entendi. é fantástico. Me chama assim que Uhum. a gente vai conversar, tá bom? Bom, meninas, então é sobre isso. Muito obrigada, Cindy, pelo seu tempo Eu aí, que pelas pessoas agradeço. que assistiram. Tá bom? Um super beijo. Vamos ver o que que a gente se organiza para o mês que vem, né, Ari? Um livro aí para. Vamos pensar um livro. Aceitamos É bem sugestões bacana. também, né? Sim, porque é o mês das É, mulheres, então, assim, coloca lá no grupo se você tem ideia de algum livro que já tenha em PDF também para a gente poder dividir com elas, né? PDF e uhum. áudio, porque o povo é dose, É. viu? Esse povo, cadê meu chinelo? Meu chinelo tá fácil aqui. Esse povo é dose. Tem que ter os dois. Apesar que em Para você, ó, PDF, você vai cercando do todo lado. Você vai distribuindo, fala, ó, apesar que em áudio tem PDF tantos tem um minutos. PDF que dá para você clicar lá no botãozinho do PDF que você consegue escutar, né? Bem, Tá bom? Então, um beijo, meninas. Muito, muito Meninas, deixa eu falar. obrigada. Vocês já ouviram? gente, Tem um livro que chama Armas Tá. da Persuasão. Já ouviram falar? eu tenho Armas da PDF. Persuasão, já ouvi. Não sei se eu já li, acho que até. Não sei se. Eu vou ver No a capa. Se eu clube ver pela tem. capa, eu Ô, Fê, lembro. É o é livro bom É para um da que mulher? acho que tem uma A Ferradura. ferradura, não é? É ele. Bom, Eu só não sei se tem PDF e áudio, tá? PDF tem, porque eu Eu tenho também PDF vou dele. ver, ver aqui no meu grupo. Então tá bom, meninas, um super meninas, beijo, muito obrigada, um prazer. obrigada. Dri, até amanhã, viu, Dri? Amanhã eu tô Beijo, aí. boa noite. Beijo. Vê, Tchau, amanhã tem Dri. live, vem todo mundo na É, live de Fernanda, amanhã tem amanhã. live, hein, E Fernanda? ó, último recado também, gente. Quem não comprou o convite ainda do Mês das Mulheres, dia 9, nosso evento presencial. Oi, cadê meu chinelo para dar chinelada? Compre o convite. Quem ainda não comprou, quem está assistindo a gravação também, olha, hoje é dia 26/2, o evento vai ser dia 9, então corram, corram, tá bom?
E live Tá bom. amanhã, dia 27, com a Fer. Todo mundo que tá aqui, todo Beleza. mundo que tá assistindo a gravação também. Beijo, gente. Beijo, meninas. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.